gente vai abrir agora a roda chamada Palavras Geradoras, que tem como temática arte e educação. Aqui ao meu lado tem o Martinho, Patrício, Beth da Mata e Bia Lima. E eu vou mediar, como também vou falar um pouquinho, então vocês vão me ouvir bastante hoje. Meu nome é Mariana Bessa, vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou professora, sou formada psicóloga e sou arte educadora, né? Aqui na exposição eu estou fazendo a produção local, mas também estou assinando o projeto do educativo. Então vocês vão ver aí enquanto a exposição estiver em cartaz, né? Até o dia 5 de janeiro vamos ter algumas movimentações aqui. Venham, participem, divulguem. Vai ser um prazer ter vocês aqui. Bom, eu começo minha trajetória no circuito de artes, né, lá em Fortaleza, o que é interessante, né, porque aqui é o projeto que vem de Fortaleza também, né, do Banco do Nordeste, vem com Jaque, vem com Cecília. Eu morei lá por 7 anos e foi no meu primeiro estágio, né, na Faculdade de Psicologia, que eu comecei a trabalhar como arte educadora. E foi num centro cultural que foi muito importante, assim, para mim. Eu passei 2 anos lá. É o centro cultural que fica dentro da Unifor, né, que é a Universidade de Fortaleza. Então, lá eu tive contato com, enfim, muitos artistas. Se bem que antes disso tem uma história ótima, né? Beth é minha ex-sogra. Então, Beth que me arrastou já para o circuito das artes antes. E aí, paralela a isso... Ela era uma boa sogra. Eita, já sessão de terapia aqui, viu? Já tem psicóloga para mediar. Já, viu, Martinho? Contém, assim. Bom, então já tinha, né, essa afinidade. Paralela a isso, eu estava lá nesse espaço cultural. Depois disso, né, já terminada a faculdade, volto a Recife. Hoje eu trabalho com educação infantil. Isso é um dado muito importante para o trabalho que eu exerço. Hoje eu faço assessoria para o educativo do Murilo Lagreca. Tem até aqui Tereza que estava expondo lá até um dia desse, nos reencontramos. E aí, paralelo a isso, também participei do projeto educativo, né? A gente trabalhou junto, eu e Beth, na exposição daqui, né, do Acervo Pernambuco, desse projeto. E isso é algo que a gente vai falar, porque foi um trabalho muito bonito, assim, que a gente fez entre educativo e curadoria, né? Geralmente a gente... acho que não é sempre que a gente vê isso bem amarradinho, né? E eu e Beth, talvez pela nossa relação pessoal já, né? Foi algo que foi muito complementar, né? Vocês vão encontrar até também uma parte disso no catálogo aqui da exposição. Tem um texto que a gente construiu juntas, né? Falando um pouco desse processo. Mas para falar, enfim, começar a abrir um pouco sobre arte e educação, não sei se vocês querem se apresentar já e aí depois a gente começa, né? Vamos assim, que aí depois... Você disse que não queria abrir, né? Bom, vou me apresentar. Eu sou Beth da Mata, sou artista, cozinheira, gestora cultural. E um dado importante também, que é uma novidade, é que eu moro em São Paulo e atualmente sou gestora executiva do Instituto Mandacaru, que é um instituto fundado em São Paulo, mas ele tem um norte muito importante, que é o fomento da produção artística brasileira de minorias de direito ou maiorias subjugadas, essencialmente fora do eixo Rio-São Paulo. Então, para mim é muito, assim, foi um presente estar nesse projeto inicial e ter esse norte, né, como parte importante, né, olhar um Brasil, mesmo que a gente volte para São Paulo por ser uma cidade econômica, mas a gente está olhando para o Brasil, excluindo a produção já estabelecida do Rio, do eixo Rio-São Paulo. Bom, eu ainda não estava no projeto quando eu participei da exposição, que a Jaqueline me convidou, e eu vou falar só um pouquinho de como se deu essa exposição, essa curadoria, porque eu sou artista, não sou curadora, mas como artista e a gestão também de museus por tanto tempo, aí a gente vai expandindo um pouco, né, essa atuação. E calcular um texto, uma escolha de obra, uma escolha de artista, e aí vai se configurando também como uma curadoria.
Foi difícil para mim me entender nesse lugar de educadora também, porque eu inicio o Murilo La Greca. Está dando um equinho. Eu iniciei minha gestão pública no Murilo La Greca e que eu era a diretora, eu era a arte educadora, eu era a assessora de imprensa, eu também fazia montagem, eu batia prego, eu também varria, porque eu adorava varrer a exposição. Para mim, ali eu descobri que eu tinha essa coisa de terminava uma exposição, eu varria, sabe? E aí sim, está pronta para receber o público. Então foi uma escola linda, foi um período maravilhoso de 4 anos. E de fato, ali eu percebi o quanto eu vivi, né, a arte educação, eu vivi uma mediação. Eu vivi também o entorno daquele museu. E é uma coisa que eu queria falar, porque hoje se diz muito dessa relação com a comunidade. Em 2005, quando eu cheguei no Murilo, havia muitos roubos, nada podia ficar do lado de fora, roubavam até registro, roubavam a bomba d'água, enfim, era meio caótico. E na minha chegada, naturalmente, porque é assim que eu trabalho, se eu chego num lugar, eu preciso entender e aos poucos eu vou compreendendo e acolhendo o entorno e aprendendo com ele mais ainda. Mas aí esse museu, as crianças vinham muito tirar jambo, né, ou jambo ou manga, seja o que for, e eu me aproximei deles e convidei-os para entrar. Não sabia o que eles eram da comunidade, porque eu já tinha ido falar com os adultos, mas os adultos não tiveram interesse em frequentar o museu. E as crianças começaram a ir, e foi muito lindo nesse dia. Eu gosto de repetir, porque eu acho que eu venho, desde o ano passado, trabalhando muito com a questão da oralidade e da memória. A gente tem muita imagem hoje, a gente vive na base da imagem, e eu não trouxe nada para mostrar para vocês, mas eu trouxe histórias para contar. E essas crianças estavam tirando o jambo do pé, e eu fui lá, conversei, ai tia, não pode, deve, é uma delícia esse jambo, eu também gosto. Mas você sabe que casa é essa? Não, isso aqui é um museu. E vamos conhecer o museu, mas tia, a gente está descalço, a gente está com essa roupa. Eu disse, não, tudo bem, pode entrar assim mesmo. Pode. E aí eles pegaram a camiseta, porque não quiseram desperdiçar o jambo, óbvio. Colocaram o jambo na camiseta, fizeram aquela bolsinha e entraram no museu assim desconfiados, e eu falei super empolgada, porque eu me descobri também uma boa mediadora. E aí mostrei, visitamos o museu, falei sobre tudo, e eles foram para casa. Dia seguinte, eles chegaram com um primo. Tia, o primo veio nos visitar e a gente quer mostrar o museu também para ele. A senhora mostra para a gente? Eu digo, eu não. Vocês já conhecem o museu, então vocês apresentem o museu ao primo. E assim começou essa relação linda com a comunidade. Alguns, no início, os adultos vinham para a exposição, mas depois deixaram de vir por interesse. Mas as crianças, cada dia, elas iam mais. E eu tenho até vontade de voltar para saber que devem estar enormes hoje, né? Em 2005 para cá. Mas foi uma experiência muito bonita, até porque a gente deixava, inclusive, tinha uma obra do Maurício Castro, que era a Casa Invisível, e tinha uma rede, era uma estrutura de ferro amarela, toda vazada, e uma rede. E essa rede dormia, né, ao relento. E assim, nunca houve roubo mais depois disso. E é impressionante por um gesto tão pequeno, sabe, que é ser um espaço aberto, e que, de fato, as pessoas se sintam parte daquele lugar, sem uma imposição. Eu nunca confiei muito num educativo que impõe regras e que impõe orientações de percurso. Às vezes isso me incomoda. E, bom, então essa é a minha história para falar de arte e educação. Eu trago isso em mim.
voltando para a exposição e conversando com Jaque, eu sabia que o Murilo La Greca estava sem sem a coordenação do educativo, tinha educativo, mas não tinha coordenação. E aí a Mariana Bessa, realmente ela namorou com meu filho, mas a gente tem uma relação que transcende e ultrapassa tudo isso. Mas pela intimidade também, eu acho que a gente troca muito e troca com muita sinceridade, sabe? Para mim é uma delícia, porque essa questão de geração, eu não consigo. Às vezes eu estou conversando com Mariana, ou conversando com Jaqueline, ou seja, com quem for, para mim é a mesma coisa. Eu não consigo perceber a questão da idade, né? Desde que seja, claro, bom... O assunto, são vários assuntos diversos, mas assim, eu não consigo, e eu aprendo muito. E a Mari já me conhecia, e, bom, fez um trabalho lindo na exposição, e quando foi pedido um texto para o catálogo, eu fazia, gente, peraí, mas será que sou eu que vou falar, eu que vou escrever esse texto? Eu acho que não sou eu, né? Eu acho que tem que ser curadoria e educativo. E assim foi, a gente conversou, fazia umas conversas de vídeo, tomando vinho, né? Às vezes uma cervejinha. Eram reuniões etílicas, e a gente meio que fez um texto, sabe, um texto simples, um texto do que é mesmo, porque eu acho que as coisas precisam também ser ditas como elas são. E nós assinamos esse texto, e assim, eu fico muito feliz, e é por isso que ela está aqui também. Ela deveria estar aqui falando e não mediando, mas ela está fazendo as duas coisas hoje. E assim, e só para complementar essa ideia do quanto eu prezo e valorizo e acho que para mim é a essência de um museu, de uma instituição, de uma exposição, porque é lindo, a curadoria pensa, é um trabalho maravilhoso, mas ela entrega para aquele espaço, ela deixa naquele lugar. E a gente tem a leitura de quem chega, e tem também a mediação de quem ali está para quem chega. E como não, né? Como é que a gente vai tratar esse lugar como um lugar distante da curadoria? Eu não consigo entender, de fato eu não consigo. Esse ruído que aconteceu agora, inclusive na Bienal, que os educadores fizeram a carta aberta, e foi publicado na revista Select, inclusive, e reivindicando um monte de coisas. Eu não vou entrar em detalhes, mas aí pensou assim, mas puxa, eles poderiam ter sido mais profissionais, ter ido diretamente à Bienal. A Bienal recebeu a carta e disse, ué, mas eu não sabia que estava acontecendo isso. Como assim? Muito surpreso. E aí vem logo abaixo uma notícia, assim, na própria matéria vem dizendo que o educativo... A estrutura da Bienal pegou o educativo e colocou no guarda-chuva da produção. O que você entende por produção? Né? Eu acho, Diogo pode falar para mim, produção não cabe um educativo. Qual a relação de produção, prego, parafuso, obra que chega, embalagem, tem a ver com um educativo? Então, para mim, o erro já está aí. É entender o educativo nesse lugar, né? Que é o equívoco que eu entendo. E um último exemplo do meu em relação ao educativo é a experiência no Mamã. O Mamã, quando a gente abriu, eu cheguei lá, estava 2 anos fechado, foi foi uma dificuldade tremenda, e nós abrimos o térreo. E como em todo museu que a gente vê dificuldade, que os artistas querem fazer parte, porque o Mamã é um museu que todos querem fazer parte. Acho que até hoje, né, a gente quer fazer parte desse museu tão importante. Eu convidei Clarissa Diniz e convidei a Maria do Carmo Nino, para que a Clarissa ainda estava estudando, para que elas duas pensassem e problematizassem o acervo. Porque o nosso acervo ele é muito... eu digo que ele é
ele tem lacunas, ele não foi constituído. A gente tem um período, acho que de 2002 para cá, existe uma coerência, mas antes foi um museu que veio do gabinete, veio de outros espaços para constituir esse acervo. E então vamos pensar sobre ele. A exposição era contido ou não contido, Clarissa Diniz, Maria do Carmo Nino e educativo. E foi lindo. Foi uma experiência linda. Foram 3 momentos de exposição, 3 recortes. Os 2 primeiros recortes, o educativo estava presente, mas aí, para coroar, a última exposição, o último recorte, foi feito e pensado pelo educativo. E foi incrível porque eles fizeram um confronto de um acervo de um artista que tem o maior número de obras, que foi doada pela família, e do outro lado um acervo enorme que foi comprado pela prefeitura. Então eles tensionaram, foi incrível. E inclusive esse projeto, a Ana May Barbosa, ela usa muito como exemplo positivo de um educativo valorizado e explorado no bom sentido. Bom, é isso. Essa é a minha relação com o educativo, por isso que eu estou aqui, nessa mesa. Eu queria Obrigada. Só falar... Bia, licença, antes de passar para você, eu queria falar um detalhe, né, sobre esse trabalho que eu e Beth, a gente teceu juntas, né? Porque essa coisa da curadoria, né, o que eu achei mais legal do trajeto foi que a gente pensa a curadoria como algo estático, né? Se entrega o trabalho, se entrega a exposição e não se fala mais sobre isso. Quem precisa dar conta disso depois é o educativo, né? Conforme as mediações vão acontecendo e o público chega, né? E acho que tem 2 pontos do que Beth falou que é interessante a gente pontuar. Um deles é sobre isso, né? Como nesse projeto a curadoria ela continuou pensando, né? E nas trocas que a gente tinha juntas, a curadoria ela não se encerra, né? Ela se questiona também, né? Ela encontra outros meios, ela encontra pontos de fuga, né? Lacunas também, né? O que se pensa no projeto, o que se pensou no projeto, né? Inicial, se modificou no final, assim. E eu acho que isso foi muito. Talvez Beth possa falar sobre isso melhor, né? Na questão pelo lado da curadoria, né? Mas isso é massa também, porque aí você vê que é um educativo muito forte e presente, né? Que tira essa coisa também do educativo enquanto um agente passivo que passa uma informação ou algo que a curadoria espera, né? Que se apresente para o público, né? E ao passo que o educativo ele é ativo, né? E cria suas próprias conclusões e seus próprios caminhos, ele também dá essa autonomia ao público, né? Porque aí a gente vai construindo e tecendo realmente, né? A partir das inquietações de quem recebe e percebe aqueles objetos ali expostos, né? Então, enfim, acho que isso é algo que você pode falar melhor depois. Vou dar continuidade aí, a Bia pode ir. Boa tarde, meu nome é Bia Lima, eu sou arte educadora, professora de artes, trabalho em 2 escolas aqui do Recife. E puxando aqui a fala de Beth, eu trabalhei logo depois dessa exposição do contido não contido, eu trabalhei com Beth no Mamã, e que foi justamente em uma época que o museu ficou muito tempo fechado e a gente estava nesse movimento, endossando aí a fala dela de que essa questão de valorizar o educativo. O que aconteceu foi que na época a gente começou a movimentar também eventos, né? O educativo criou um evento chamado Atena para Aurora e foi bem legal porque a gente fazia uma feirinha, né, com produtos de pessoas locais, intervenções. Foi bem interessante e gerou um movimento muito legal, porque quando eu trabalhava no Mamã, as pessoas passavam, a gente ficava lá dia de final de semana, né, domingo e tal, aquele vazio no centro, não entrava ninguém, e teve uma determinada exposição que eu fiquei na frente do museu, distribuindo, panfletando, dizendo, gente, entra, aqui é um museu, vamos, entra aqui, é muito legal esse museu, não sei o quê, chamando, porque as pessoas passavam na frente, elas passam todo dia na frente e não sabem o que é um museu, e dizia, eu achei que era não sei o quê, mas quanto é para entrar? Não, é de graça, da prefeitura, pode entrar, está aberto para vocês, é de vocês também. E a gente faz esse movimento muito de convidar as pessoas, de fazer esses eventos para também
chamar pessoas mais jovens, pessoas de outras áreas, né, para estar lá convivendo no museu. E daí, né, de quando eu comecei no Mamã, a gente também tinha uma parceria com as escolas públicas, né, a gente fazia projetos com as crianças e começou realmente a despertar uma vontade em mim, assim, da educação, né. Eu ainda trabalhei na Fundação Joaquim Nabuco também um tempo, e aí logo depois eu ingressei numa escola, trabalhando na educação infantil, e que eu me apaixonei, assim, comecei a perceber, né, a potência de crianças bem pequenas, através da arte, de se expressar através de materiais diversos, de sentir texturas, comecei a pesquisar muito sobre a sensorialidade, né, de ativar esses sentidos nas crianças através das aulas de artes. E as pessoas ficavam assim para mim: Bia, como é que tu dá aula para bebês? Como assim? Eu dizendo que dava aula para maternal, que eu sou a menor turma, né? E como é que se dá aula para bebê? Como é que dá aula de arte para bebê? Gente, eles dão aula para mim, na verdade, né? Porque eu aprendia toda hora com eles, né? O que é que a gente pode oferecer, né, para uma criança muito pequena, esse cuidado, mas eles iam devolvendo de uma forma muito bonita. Às vezes eu levava um material que eu pensava, eles vão usar dessa forma, e eles transformam totalmente a forma de usar aquilo. E eu ficava, nossa, eu nem pensei que esse dispositivo ele ia usar dessa forma, mas eles usaram, as crianças, né, no caso. E aí foi bem importante para mim esse início, assim, de sair de instituições não formais, né, de educação, que são museus, galerias, para instituições formais, e também trazer essa bagagem, né, para dentro da escola, porque quando eu trabalhei nesses espaços, né, galeria, museu, eu criei uma bagagem muito grande, assim, de artistas, de conhecer artistas, e comecei a levar para a escola esses nomes, né? Porque na escola eu via que tinha muita repetição de vamos trabalhar brincadeiras, então vamos pegar Portinari. Sempre era assim, uma coisa muito ao mesmo artista todo ano. E eu comecei a levar nomes de artistas daqui que produziam sobre tais temas, de artistas do Brasil, porque vinha muita coisa, né, de fora. Vamos trabalhar flor, vamos trabalhar o girassol de Van Gogh, né? Então, trazer assim, e por que não trabalha a Guita daqui de Olinda, né? Guita Schaff, que é um artista incrível e que também trabalha com essa temática, né? Então, foi bem legal, porque enfim, eu acho que essas experiências nos museus, nas galerias, fomentaram a minha pesquisa como professora. E aí, eu passei por algumas escolas, trabalhei já em todos os segmentos, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. E hoje em dia eu estou trabalhando até o Fundo 2, assim, com artes. E além das escolas, a gente criou, eu e Camila, né, que é uma amiga minha, que também é arte educadora, professora, não pôde estar aqui hoje, mas enfim, Camila Storck, a gente criou a Varal, que é uma dupla de duas, um coletivo de duas, né, arte educadoras, que pensou, por que a gente não começa a divulgar os nossos trabalhos, o que a gente faz na escola, essas propostas diferentes, para também a gente criar outras redes, outras conexões com outras pessoas, outros professores de outros estados, de outras realidades. E a gente criou a Varal, se vocês quiserem aí dar uma sacada no Instagram, chama varal.arte. E a gente sempre coloca lá na nossa página um pouco sobre isso que eu falei agora, né? Dessa forma que as crianças têm de pegar um material ou se apropriar daquela técnica, daquele suporte e transformar, né? E trazer para o olhar das crianças, né? De uma forma tão bonita e tão subjetiva, né? Procurar estimular essa subjetividade mesmo nas crianças, porque hoje em dia eles ficam
cada vez mais automatizados, né? Uma coisa, o desenho tem que sair bom, o desenho tem que sair perfeito. Então a gente tenta romper um pouco isso. Hoje vamos desenhar com a mão que você não domina. Aí já dá uma travada, né? Nossa, eu vou desenhar com a mão direita. No meu caso, eu sou esquerda, né? Eu sou canhota. Aí, ai meu Deus, eu não consigo desenhar com a mão direita. E aí quando se bota a prova de que, não, você pode desenhar, você pode sair dessa automatização, né? Do desenho, né? Perfeito, né? E aí, às vezes, eu faço, hoje não pode usar borracha. Aí, pronto. É uma loucura. Mas por quê, professor? Não, vamos tentar não usar borracha hoje, para você não ficar toda hora apagando. E aí, super dá certo, porque aí depois ele fala assim, poxa, professora, acho que foi até melhor. Porque eles começam a destravar essa automação mesmo. Eu até trouxe um material, posso mostrar depois, qualquer coisa. Massa. De um projeto que a gente desenvolveu durante a pandemia, né? Foi aquela loucura, professores tendo que dar aula online, tendo que gravar vídeo, virei blogueira praticamente. E aí eu e Camila, a gente aprovou um projeto na Aldir Blanc, que foi um projeto de um e-book, que chama Ponto de Partidas. E esse e-book, ele procura explorar esse fazer dentro de casa, né? Porque naquela época era dentro de casa. E a gente procurou trazer também experiências bem simples, com materiais bem simples, e explorar de várias formas. Por exemplo, dentro do material, a gente também traz vídeos, né, para ilustrar as atividades. A gente chamou de Guia de Arte e Educação para Crianças e Adultos, porque na época da pandemia tinha essa preocupação, né, dos pais com as crianças dentro de casa. E, ai meu Deus, o que é que faz? Não aguento, não tem mais nada, que eu já inventei de tudo para distrair a criança dentro de casa. E a gente começou a desenvolver esse material em cima desse nosso isolamento, né? De pensar também como a gente pensou a publicação como uma cartografia, que ele vai passeando pelas partidas, né? A gente chamou de ponto de partidas porque não é somente uma coisa única. São vários pontos de partida que podem dar em vários lugares, como um mapa mesmo, né? Um mapa, na verdade, para se perder praticamente, assim, uma coisa meio não linear. Não consigo passar, eu acho. Então, Gil, é contigo. E aí esse projeto foi bem massa, que a gente, inclusive, contou com a curadoria de Ariana Noala, que falou, acho que ontem aqui, não, dia 9, que é uma curadora daqui de Recife, né, que ajudou a gente a selecionar. A gente deu prioridade para artistas daqui, que era justamente para a gente fazer esse recorte de mostrar para as pessoas de quem é que está produzindo aqui em Pernambuco, né, que você pode mostrar para sua criança, que pode entrar em contato, né, com esses artistas. A gente divide também o livro por ilha, ponte e rio, que a gente chama, que são como se fossem eixos, né, temáticos, ilha, ponte, rio, terra e sítio. E a gente criou esse mapinha aí, que inclusive o PDF é todo interativo. Então, se você clica em um bichinho desse, que a gente chama de bichinhos, você vai para uma partida. E aí ali tem a setinha, você tem como voltar para o menu. A ideia era ser bem não linear mesmo, da pessoa poder ser meio jogabilidade, assim. Tipo um site, como se fosse um site, mas é um formato PDF. A gente traz também alguns textos, algumas reflexões. Por exemplo, a gente criou os impulsos, né, que é como se fosse assim, antes de você produzir algo, como é que você vai impulsionar aquilo? Então, como seria dançar um desenho? Imagine algumas formas geométricas e tente imitar com o movimento do seu corpo. Então, como seria fazer uma dança inspirada num desenho? E a gente traz uma atividade que é super simples, que é o flipbook, que as crianças amam, né? Que o desenho ele começa a dançar, né? Você dá movimento ao desenho. Então, a gente tem essa relação muito forte com foto, com audiovisual. E aí a gente quis trazer uma obra que a gente chamou de obra disparadora, que seria uma obra que disparasse
também alguma conversa com a atividade, mas não necessariamente fazendo a leitura de imagens ou algo assim. Mas, inclusive, esse trabalho é um GIF de Biarritz. E aí, fazer esse jogo, né? A gente traz o flipbook, que é um desenho em movimento, e uma obra que é um GIF, né? Então, a gente foi trazendo vários artistas pernambucanos e que não estão, né, nesse circuito enorme, que não estavam tão inseridos no circuito de arte naquela época, estavam começando, né, assim. E aí ficou bem legal, os bichinhos vão ganhando formas durante o livro. É bem interessante, assim. A gente quis trazer atividades bem simples e que as pessoas pudessem fazer dentro de casa, né, naquele momento do isolamento. E, enfim, eu acho que foi um material assim que foi bem importante na nossa trajetória como varal, né? A gente chama de varal porque a gente trabalha na mesma escola e a gente toda vez que terminava a aula ficava aquele varal cheião, né? A gente pensando num nome, aí, eita, a gente pode chamar de varal, né? Porque a gente toda vez faz uma exposição no varal, né? É praticamente uma exposição que fica todas as obras secando e aí chamamos de varal. E aí vocês podem ver lá com calma depois no link na bio da gente lá do Instagram, Ziel, que estava aqui ontem. A gente trouxe artistas também que também fossem artistas indígenas, né? Pessoas que que trazem essa potência também do discurso, né? Nas suas obras, de uma forma, enfim, Aura também, né? Que trabalha com a foto performance. Enfim, e aí a gente, Fefa, que também está aqui na exposição, uma obra dele está aqui na exposição. A gente traz também, enfim, uma mini bio de cada artista para também as pessoas conhecerem. E é isso, depois vocês podem acessar o ponto de partidas pelo Instagram da Varal para ver com calma. Você quer falar? Cara, eu posso comentar, eu queria comentar uma coisa que a Bia falou, sobre quando eu comecei falando, né, que um dado importante sobre minha trajetória era eu ser professora também da educação infantil, né, e aí te vendo falar sobre, tu falou, quando eu entrego um material, né, e aí eles utilizam aquele dispositivo de uma forma que eu nunca pensei. Isso eu acho que é muito massa, assim, sabe, no dia a dia, na rotina da gente na arte e educação, assim. Que a gente não só aprende a desfuncionalizar os objetos, como a gente aprende a perguntar ao objeto, né, qual é a potência que ele tem, como a gente também ativa o corpo em outra forma, né? Isso é uma coisa que eu levo muito para o pessoal lá do Educativo do Murilo. É assim, como é que a gente pode sair, tirar o corpo do visitante também desse lugar estático, contemplativo, né? Sei lá, vamos deitar no chão e ver essa obra, sei lá. Né? O tipo, qual é o som desse gestual, né? Dessa pincelada, como é que a gente consegue fazer isso? E aí eles ficam, sabe? Né? Então, assim, a gente usar também essa coisa que é o corpo da gente enquanto instrumento também para construir uma experiência, né? Porque eu acho que é sobre isso, né? A arte e a educação não é sobre propriamente dizer, será que artista tal nasceu aonde, não sei o quê, e, né? Ele pensou isso, mas é sobre construir uma experiência. E a gente que trabalha com educação, em qualquer área que seja, a gente sabe que a gente aprende na experiência, né? A gente não aprende numa coisa, a gente aprende vendo alguém fazendo, né? A gente aprende sentindo, né, qualquer emoção, sensação que seja, né? A partir do momento que a gente experiencia o mundo, né? Então a gente poder construir isso dentro de uma exposição de arte, que, enfim, salvo várias questões, né? Mas ainda tem a coisa do cubo branco, né? De toda, né? De ser ainda esse lugar em que você não toca, né? Que você tem toda uma questão de preservação, tem uma questão elitista também, né? Então, dentro de todas essas coisas, como é que a gente consegue construir um campo de experiência, né? Um lugar que traga o sensível propriamente, né? E aí eu lembrei de uma história, que eu já contei ela várias vezes. Leandro, que está ali, já cansou de ouvir. Eu tenho um filhinho, né? Que estava aqui ontem dormindo no meu colo. Sheila até comentou. E aí um dia eu estava com o Kaique, que é esse meu filho, né, tem 5 anos, a gente estava desenhando com giz, assim, no chão da sala de casa. E aí ele pega aquele potinho, né, cheio de giz, joga no chão e começa a pisar, assim.
Aí o primeiro pensamento é tipo, ai meu Deus, vou ter que varrer isso, meu Deus do céu, esse menino. Só que ele começa a pisar e aí ele vira pra mim e faz, mamãe, vem pisar, é muito bom. Aí eu, vou ter que pisar, né? Aí vou lá pisar. Pisem nos giz de cera, tá? Não é brincadeira, a experiência que isso é. Eu no mesmo dia liguei pra minha amiga, amiga, quem disse que foi pra grafar alguma coisa no papel? Isso aqui é pra gente pisar, pô, é massagem no pé, tu não tá entendendo. Mas é sobre essa coisa, né? De perguntar pro objeto o que é que ele pode ser, né? E criança tem isso, né? A gente que vai civilizando ela, né? E vai dizendo, uma faca é pra cortar, uma faca não é sei lá, para aumentar o nosso nariz. Sei lá, uma cadeira é para sentar, uma cadeira não é um chapéu para proteger a gente, sei lá. Né? Então eu acho que essa potência que o circuito, sabe, e os espaços de cultura podem trazer para a gente realmente experimentar isso é grandioso, assim. Para mim é muito o que me move, né, no meu fazer. Vamos passar aqui para você, querido. Você está querendo fugir? Não vai fugir, não. Se apresente, se apresente. Bem, eu nunca fujo, né? Então. Bem, meu nome é Martinho Patrício, eu sou de João Pessoa. Eu sou artista e estava falando ali para Isaías, que a gente se conheceu agora há pouco, que eu não me considero professor. Eu, apesar de ser formado em educação artística, com especialidade em teatro, então passei assim muito tempo da minha vida fazendo teatro, principalmente teatro infantil. Eu sempre trabalhei com criança. Eu acho que ninguém sabe disso. É um segredo. E também passei muito tempo na universidade, que eu adorava a universidade. Passei 12 anos, ia sendo jubilado pela universidade. E não fui porque houve um erro e tinha que passar pelo conselho e não passou e eu terminei meu curso. E então, assim, como eu vinha falando, assim, passei 15 anos trabalhando com criança, com grupo teatro e dando apresentação de palhaço. Trabalhei muito tempo com palhaço, animando festa também. E essa minha relação com criança é uma relação assim que vem de muito tempo. Apesar de nunca querer ter um filho, porque eu achava que um filho, como dizia Paulo Outram, é um problema, e que realmente é um problema. E eu acho assim, porque eu passei muito tempo com minha mãe e com meu pai, e assim, eu chegava em casa muito tarde, eu era muito problema mesmo, assim, para meu pai e para minha mãe. E aí depois, assim, de muito tempo, que eu fui casado, 22 anos, nunca tive um filho também. Aí depois que eu me separei, eu disse, não, agora eu quero ter um filho. Porque eu já tinha feito muita coisa que eu queria ter feito na minha vida. E aí eu queria ter uma filha e queria que minha filha se chamasse Maria. E aí eu conheci uma pessoa e tive essa filha. Atualmente eu estou separado também, porque eu acho que eu só queria ter a filha. É maravilhosa, assim. Eu acho que eu fiz uma boa opção de não ter filho cedo, porque se eu tivesse tido filho cedo, eu acho que eu teria muito filho, eu não teria sido artista. E, enfim, e eu amo muito minha filha, ela é maravilhosa. Enfim, depois que eu me separei desse casamento de 22 anos, eu resolvi que eu queria muito, assim, ensinar a criança, porque eu achava que adulto é uma coisa muito chata, a gente é muito chato, realmente, e o adulto, assim, geralmente a gente não consegue ensinar muita coisa para adulto porque eles acham que sabe tudo, né? E eu acho que eu só poderia fazer um trabalho de arte contemporânea se fosse com criança. E é isso que eu faço há 12 anos, numa escola chamada Centro Estadual de Arte, que fica em João Pessoa. Eu sou contratado pelo Estado para dar aula para essas crianças. E no começo, assim que eu entrei na escola, eu entrei porque uma amiga minha também era secretária de Cultura. E quando eu me separei, eu fui lá atrás de um trabalho para fazer uma terapia ocupacional também. E... enfim, eu queria muito fazer esse trabalho com as crianças. E, inicialmente eu fui trabalhar na periferia, porque a escola tem uma parte que é extensão, que a gente pode fazer um trabalho nas comunidades. E aí eu fui trabalhar nas comunidades. E só agora, eu acho que logo depois da pandemia, que
eu finalmente fui trabalhar dentro da escola e hoje eu trabalho dentro da escola e dou aula de desenho de observação. Como eu estava falando para Isaías, eu não me considero professor, mas quando eu fui falar da Bia, eu digo, não, eu vou falar que a partir desse momento eu vou ser professor, assumir esse meu lado professor, porque é uma coisa muito bonita, se você ser professor, principalmente ser professor de criança. Eu também dei aula para criança de 2 a 5 anos na época, num período numa escola pública particular lá em João Pessoa. Trabalhei muito tempo. E era uma escola que tinha muita grana e o almoxarifado era muito cheio de coisa, era lotado, tinha tudo para... E eu só trabalhava com coisas assim, com areia, e o pessoal ficava... Os professores ficavam admirados porque eu nunca entrava no almoxarifado para trabalhar com essas coisas. Mas, enfim, essa é uma introdução. Eu queria agradecer a Jaqueline pelo convite de estar aqui, pelo convite também de fazer curadoria, que eu nunca tinha feito também. E lá no Centro Estadual de Arte, eu dou aula para crianças de 7 a 12 anos. E geralmente eu começo as minhas aulas eu acho que o meu trabalho, desde o início, que o meu trabalho no centro é um trabalho experimental. Eu não vou, assim, ensinar ninguém a desenhar, na verdade. Eu sempre acho que a minha função dentro do centro e para as crianças, dando aula de desenho de observação, é de ampliar um campo de percepção. Então, e é isso que eu tento fazer. E no começo da aula eu digo que todo mundo sabe desenhar, porque os meninos de 7 anos já sabem escrever. Quem sabe escrever, sabe desenhar. Escrever é a primeira forma que a gente tem de começar a ter habilidade de fazer algo com a mão, assim, de ter uma precisão com a mão, na verdade. E aí os meninos começam a relaxar, porque eles acham que não sabem desenhar. E toda criança de 7 anos, pelo menos que eu conheço, todas elas sabem desenhar. É impressionante como os meninos desenham. E os meninos também, logo no começo ele fala para mim assim, professor, tio, ele chama de tio, você diz que está tudo bem, que gosta do desenho de todo mundo, não tem nada de errado. Como é que está tudo certo se cada um é diferente do outro? Eu digo que é exatamente isso, porque cada um, né? Eu digo que eu não vou ensinar ninguém a desenhar, porque cada um sabe desenhar, e que eu não quero que ele perca justamente essa particularidade que ele tem de cada um. E aí eu peço para cada um colocar o nome e mostro que cada forma é diferente. E que cada desenho vai ser diferente, porque cada jeito de escrever o nome é diferente. E que cada um da gente é diferente, a cor da gente é diferente, o cabelo da gente é diferente. E que eu não quero que vocês sejam igual. E é por isso que eu não vou ensinar vocês a desenhar, porque eu não quero que vocês desenhem uma garrafa igual uma garrafa. Porque, por exemplo, Morandi, ele não desenhava igual as garrafas que ele via, as garrafas. Então, assim, a aula começa assim. Então, eles quebram, logo de início, essa questão de um desenhar melhor do que o outro. Então, eles sabem que todos desenham bem e que todos desenham igual. Só que a primeira aula, quando o Bia estava falando, a primeira aula que eu faço com os meninos é justamente dele perceber o mundo, né? E assim, eu sempre tento desconstruir essa questão que sempre foi colocada para a gente, desde o início, da paisagem, da natureza morta e da figura. Né? O que é paisagem, o que é natureza morta, o que é figura. Né? Porque a escola geralmente chega com essa ideia para a gente. E é por isso que quando a gente vê uma coisa, quando a gente fala assim, vai desenhar uma casa, todo mundo faz desenho daquela mesma casa, e tudo faz a mesma coisa. E aí eu tento
fazer com que eles comecem a perceber o mundo de outra forma. E eu digo que é muito fácil desenhar, porque desenhar é um ponto e uma linha. E a gente basta perceber o ponto. E a primeira aula é justamente perceber esse ponto no pátio da escola, que eu peço, que fica embaixo de uma mangueira, por acaso. E eu levo todo mundo para a mangueira e peço para todo mundo, dou um giz a cada um e peço para cada um marcar, encontrar os pontos que tem no chão. Qualquer ponto ou qualquer buraquinho. E os meninos começam a marcar esses pontos. E o chão começa a ficar cheio de pontos, cheio de círculos. E aí depois eu peço para eles fazer o contorno de todas as folhas que estão no chão. E depois eu peço também para eles fazerem o contorno de todos os galhos que estão no chão. E ele começa a fazer esse desenho no chão e a perceber o que antes ele não estava percebendo, que era o piso que ele está pisando, né? E depois eu peço também para ele ligar esses pontos. E aí cria um mapa. E vai criando um monte de coisa. Depois disso tudo pronto no chão, aí é que eu peço para ele observar e desenhar o que eles fizeram no chão. Aí começa o desenho de observação, propriamente dito. E grande parte das aulas é uma coisa mais ou menos assim, de tentar a gente perceber o que está em volta da gente. No fundo, o que eu faço é como se fosse o meu processo de criação. É assim que eu faço o meu trabalho, é assim que eu construo o meu trabalho, como artista. Eu sempre falo que o meu trabalho se inicia da observação do cotidiano, dos lugares, de pessoas, da minha relação com os lugares e pessoas e da afetividade. Porque eu acho que também tem essa questão da afetividade, de você ter alguma relação, algum carinho com o que você está vendo. E o que eu faço, na verdade, com as crianças é justamente trabalhar com ela a forma como eu vejo esse meu mundo, como eu percebo esse meu mundo e como eu construo o meu trabalho. Então, quando eu peço para ele fazerem uma paisagem, eu peço para que ele observe não somente a paisagem, não somente a mangueira que está lá na escola, mas a sombra que a mangueira está produzindo, a sombra que está sendo produzida na folha da mangueira. Desenhar essa sombra, desenhar a sombra que eles mesmos estão produzindo, ou que algum objeto que circula aquele espaço está produzindo. Ou olhar, uma coisa que eu fazia muito quando era criança, sabe esse descascar da parede? Que eu passei minha vida toda dormindo em rede. E assim, eu ficava com a rede balançando, e tinha aquele descascado na parede, e que eu via aquilo ali, tinha dia que eu começava a descascar, aparecia uma forma, e aparecia de outra forma, e a gente percebe isso toda hora e todo instante. Só que eu acho que o adulto, a gente vai crescendo e a gente vai deixando de perceber essas coisas. Ou não vai querendo perceber mais essas coisas. A gente vai, sei lá, não sei o que é que acontece. Então, assim, aí eu peço para as crianças também começarem a observar essas coisas que estão em volta dele e que formam desenho. Então, é essa paisagem que está lá e que não é somente aquela paisagem que a gente vê num quadro, numa pintura que vem da Europa, que a gente está acostumado a ver. Uma pintura, não que eu não ache correto pintura, não é isso que eu acho que a gente tem que mostrar também. Mas, assim, é uma outra paisagem que a gente não está acostumado a ver. Então, assim, eu peço para as crianças começarem a perceber esse mundo que está em volta da gente e construir uma outra coisa, perceber uma outra coisa. E eu acho que é isso que a gente tem que ensinar, principalmente para hoje em dia, para as crianças. Assim, a minha maior preocupação com Maria é porque, assim, tudo que estão ensinando a Maria
é praticamente o que me ensinaram. E o mundo não é do meu tempo, assim, eu estou vivendo um outro tempo. E Maria vai ver um outro tempo. E a única coisa que eu posso ensinar para Maria, eu sempre digo isso para ela, assim, a única coisa que você tem que aprender é ser criativa, é imaginar coisas, é imaginar outro mundo, é imaginar possibilidades, é imaginar coisa que ninguém está imaginando, é ver coisa que ninguém está vendo. Então, assim, e todo o meu trabalho como artista é mais ou menos isso. Eu tento fazer coisa e buscar coisa que ninguém está vendo, mas que para mim é tão natural porque está lá. E como é que eu estou vendo e você não está vendo? Como é que uma criança, como seu filho vê, percebe que pisar no giz é muito mais interessante do que desenhar? E que desenhar com os pés. E, sabe, é essa natureza que a gente tem quando a gente é criança. De perceber esse mundo, de perceber aquele descascão de parede e de perceber as nuvens se transformando em outra coisa. E que a gente, adulto, a gente deixa de perceber isso, a gente nem olha mais para o céu para ver as nuvens se transformando em outra coisa. Por que a gente faz isso? Né? E por que a gente não educa o filho da gente para imaginar, para continuar imaginando coisas que não existem, coisas que ele invente, que ele crie? Por quê? Porque a gente tem que estar sempre tentando modular uma coisa que é completamente desmodulada e que tão ampla, né? Então, assim, a única coisa que eu estou querendo que minha filha seja é que ela imagine coisas que não existem, ela seja uma pessoa criativa, eu acho que o grande problema que eu tive sempre na minha vida é de ficar imaginando, sabe? Então, assim, de ficar sonhando o tempo todo. E eu acho que é um grande problema a gente sonhar, porque as pessoas parece que pararam de sonhar. Assim, a gente não tem mais esse tempo. E assim, eu sempre ficava muito perturbado quando eu estava pensando no meu trabalho, porque tem períodos que eu penso no meu trabalho, eu só consigo... Tem horas que eu só consigo pensar meu trabalho deitado, ou na rede, ou deitado na cama. Eu ficava muito preocupado com meu pai, porque assim, depois de adulto eu achava que meu pai achava que eu era um vagabundo, ficava lá deitado o dia todo, sem fazer nada. Mas eu ficava escutando música e pensando, imaginando um monte de coisa, e tudo acontecia assim. Então, assim, é isso que as aulas acontecem dessa forma, assim, de os meninos tentarem ver coisas que a gente não está percebendo, tentar ver coisas que ninguém está vendo, imaginar coisas que ninguém está imaginando. E esse ano eu comecei a aula pedindo para ele fazer o que ele quisesse no papel e que ele arrumasse uma forma de levar minha garrafa de água mineral para a sala, porque a gente estava na Mangueira. Eu disse, eu quero que vocês façam o que vocês quiserem, mas depois pensem em algo que transporte essa minha sala, que leve essa minha água mineral para a sala. Eu quero que vocês desenhem essa coisa, esse objeto. E cada um fez um desenho diferente, cada um arrumou uma forma diferente. E aí eu falei para eles, depois que eles fizeram, por que eu pedi para vocês fazerem isso? Porque a gente vai precisar de inventar coisas, vocês vão precisar principalmente de inventar coisas para a gente viver num mundo melhor, para a gente ter um mundo melhor. Então vocês vão ter que pensar uma forma inventiva que a gente possa ter um mundo melhor no futuro.
E então vocês, a partir de agora, comecem a pensar coisas que transforme e que construa e que invente algo que a gente possa viver melhor nesse mundo. E é por isso que eu pedi para vocês inventarem essa coisa para transportar essa água de uma outra forma, que não fosse somente eu pegar e levando. E é mais ou menos isso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu já falei muito. Obrigada. Por causa do horário. Claro. Encerre. Alô, 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 alô. Peraí. Eu botei em mim, tá ótimo. Tá vendo? Você pode também usar sua bochecha para estar em vez da... A gente não sabia, né, a fala um do outro, e eu queria encerrar com o início e o final de um texto, uma curadoria que eu fiz em São Paulo, de uma galeria que eu ajudei a pensar, a formar e depois segui como diretora artística dela. E para encerrar o meu ciclo lá, eles pediram que eu fizesse uma exposição, mas queriam muito a minha presença como artista nessa exposição. E eu tenho um trabalho que eu já fiz, que é uma instalação grande, porque é uma projeção do meu mar, da minha infância, que é Piedade, que eu projetei numa parede grande no Sesc lá de Garanhuns. Ele não tem áudio e eu dispus a sala toda fechada, um puff gigante, almofadas, o mar sangrando na parede sem um som, e eu dispus conchas do mar nessa sala. Então a ideia é essa relação do mar. Isso foi em Garanhuns, sempre fora, né, desse ambiente. Eu sempre tive o mar na minha vida. Eu acho que quem é recifense sabe do que eu estou falando. Quando eu estava lá em São Paulo, a vivência em São Paulo, visitar uma coisa, morar em outra. E para essa exposição foi que eu me dei conta, e eu acho que eu fiz as pazes também com esse lugar, porque eu não sou de lá. O nome da exposição era Paisagem, Corpo, Poesia. Há uma região entre as águas, onde remo em Recife, chamada Boca do Mar. Se um remador passa por perto, mesmo em seu extenso barco de remo, corre o risco de ser engolido pela fúria das ondas que dominam um minúsculo canal entre arrecifes, onde as águas do rio Capibaribe, do rio Beberibe e do Oceano Atlântico se encontram. Trata-se de uma bela paisagem, mas um pequeno canoe, o barco dos remadores aprendizes, remadores como eu, só nos sonhos podem atravessá-lo. Isso é parte um texto pequeno da Oriana Duarte, do projeto Nós Errantes, que se chama A Boca do Mar. E para essa exposição coletiva, estabeleci correspondências com as artistas, eram todas mulheres, a partir da instalação Mar de Dentro. Essa concha do mar, essa mesma concha do mar que eu usei espalhadas na sala, eu decidi atualizá-la, e já que eu estava em São Paulo, eu pedi para o meu filho filmar o mar dele, que ele é surfista. E ele filmou o mar dele e mandou para mim, né, via arquivo, viva a tecnologia. E uma paulistana, que por sinal está aqui presente, que tem uma pintura maravilhosa, Bia, mora em frente ao meu mar. Então, eu preciso desse mar também, Bia. Bia pintou o mar verde, porque o nosso mar é verde. Então foi essa correspondência, foi a partir disso, e outras artistas também participaram, claro. Mas aí estabeleci correspondências com as artistas a partir da instalação Mar de Dentro. Este trabalho faz um convite para uma pausa, e no silêncio dela, ouviu que as conchas espalhadas pela galeria podem nos soprar os ouvidos. Nos meus, além de águas mornas e verdes do mar de Recife, elas assopram o meu norte. Pertenço e me oriento por ele, porque morando nesta cidade da garoa, que aprendi também a amar, o horizonte se interrompe continuadamente. E hoje compreendo que ter o mar como norte nos confere um estado de poesia. E para finalizar, gostaria de evocar um diálogo.
estava com meu filho caçula, o ex-namorado da Mariana, por um acaso, no colo passeando na praia, ele muito pequenininho. E naquele dia e noite estava especialmente linda e iluminada. De repente ele olhou para o céu, apontou e perguntou: mãe, o que é aquilo? Eu disse: aquilo é a lua, meu filho. Ah, então ela é minha. Eu disse: não, filho, ela não é sua. Ah, Luquinhas, sim, ela é sua, mas precisa dividir com um monte de gente sensível como você. Assim é, seguiremos desejando, mesmo que em sonhos, atravessar a boca do mar, nos presentearmos com a lua, pertencer, nos modificarmos diante das mesmas coisas e das mesmas paisagens. Oxalá. Os filhos estão na vida da gente. Eu queria finalizar mesmo agora a minha fala agradecendo a Jaqueline. Foi incrível estar em São Paulo e voltar para Recife. Me sentir em Recife, Pernambuco, fazer essa exposição, participar desse projeto lindo, estar aqui novamente, ver tudo isso reunido. Esse projeto de aquisições do BNB é um exemplo, dá um orgulho danado para a gente falar sobre ele. E o seu trabalho, que é maravilhoso, é persistente, é uma pisada, é a peleja. E isso é muito bonito, é a peleja da gente, né, nordestina. Muito obrigada. Era só para falar que eu me emocionei bastante com a fala de Martinho, que não conhecia pessoalmente ainda, só por Instagram, e já admirava o trabalho dele, mas agora admiro ainda mais por ele ser também arte educador, como eu. E aí lembrei também da fala das mulheres do Jequitinhonha, que eu acho que a gente pode puxar, que é a relação com o brincar, né? Dessa conexão com a nossa criança interior, né? Da gente nunca perder essa nossa criança, né? Não deixar ela esquecida lá dentro. E eu acho que quando eu me encontrei com uma arte educadora, eu acho que toda vez eu tenho que voltar um pouco para a minha criança, assim, sabe? Eu acho que sempre tenho que trazer ela. Eita, o que a Bia pequenininha ia gostar de fazer? O que ela ia curtir? Então, acho que eu sempre procuro me conectar com essa Bia pequenininha. E eu acho que o desenho, né, a gente entendeu o desenho como uma linguagem, né, não como um conteúdo, mas é uma linguagem, né, e uma linguagem bem democrática, que eu acho que todo lugar que você chegar no mundo, se você precisar explicar alguma coisa, se você desenhar, qualquer pessoa pode entender, né. Então, eu acho que é isso, né, falar sobre esse desenho democrático. E também agradecer pelo convite, muito obrigada o convite de estar aqui hoje. Está sendo incrível participar desse projeto. Acho que vocês fizeram um movimento muito enriquecedor de trazer tantas obras e tanta variedade de linguagens e, enfim, e ver as crianças hoje andando aqui também, curtindo a exposição, para mim, eu fico super com o coração quentinho. E agradecer Joelma aqui, que está fazendo a nossa tradução em Libras, vocês todos que estão aqui até essa hora com a gente ouvindo, muito obrigada. Eu vou precisar abrir agora para vocês quiserem trazer alguma contribuição, fazer alguma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta às educadoras. Eu não sou educadora, mas como eu sou artista, eu dou aula para as crianças do projeto que a gente tem lá, da comunidade. E assim, como é lindo, como a gente é tudo igual nessa hora. E é fantástico. Mas na realidade, o que eu queria perguntar é, eu tenho um filho de 22 anos, mas quando ele tinha até os 7, 8 anos, ele fazia uns desenhos assim incríveis de heróis. E os heróis daquela época eram os homens de ferro. E ele desenhava bem detalhadamente. E ele estudou na escola construtiva e ele também fez na época dele, tinha um negócio aqui em Recife chamado Festra Kids, que eu não sei se vocês conhecem,
que era um lugar que você iria estudar coisas que ninguém estuda. Estudar as estrelas, estudar, falar, aprender a falar. E acabou. Essa criança que detalhava um desenho, não tem mais hoje. Assim, eu tenho um bocado de desenho pendurado lá. E assim, nós somos arquitetos, eu e o pai, a gente tem obras de arte, a gente frequenta galerias, ele vai quando dá. Ele é uma pessoa que está em contato com a arte, ele tem um olhar de um artista. A gente, quando faz um projeto, uma marca, mostra ele dá opinião. No dia que a gente foi comprar o revestimento do banheiro da gente, eu e a Eric, escolhe tu, escolhe eu. Não, escolhe. Aí, bota esse aqui, esse begezinho, tá bom. Aí Theo, não, bota esse azul aqui. A gente, é mesmo, Theo, tá tão bonito, bora comprar. Mas assim, não desenha mais. Por que eles param de desenhar? Eu vou fazer também outra pergunta em cima da dela, porque teve uma coincidência aqui também. Então, achei muito legal as falas. Eu trabalho com artes visuais. Não trabalho com mediação. Acho mediação um campo muito difícil. Não é fácil mediação. Enfim, mas sobre essa questão da criança, todos falaram de crianças, da criança no museu, da criança e tal. E a fala também aqui da nossa amiga, eu acho normal, assim, eu acho toda criança desenha, né? Pelo menos no meu caso, seu filho eu não sei. Eu desenhava pilhas também, minha mãe guardou tudo, eu tenho. E depois passou, não tenho mais vontade de desenhar. Eu acho que faz parte de se expressar, né? E é muito engraçado, artistas jovens gostam de escrever seu currículo e falar assim, desenha desde criança, pinta desde criança. Ora, toda criança pinta, toda criança, não é, isso aí faz parte de viver, né? E então é isso, assim, eu acho que às vezes, eu ia falar minha questão. Eu desenhava bem, na escola era o que desenhava, o que pintava, mas depois a gente vai mudando, assim, alguma coisa faz com que a gente não tenha mais vontade. Não é que... talvez a gente gastou toda a pilha na infância, né? Enfim, eu acho que é por aí, assim, eu acho que o importante é ter o contato com a arte, porque depois você pode até gostar da pintura dos outros, do desenho dos outros, não necessariamente o seu, e se lembrar de como você... Enfim, é isso, e dizer que eu gostei da mesa, enfim, foi bacana e foi bem diferente as falas, cada uma tem uma inserção diferente, mas dentro desse mesmo universo, que é um universo que eu ainda acho muito difícil, que é a mediação, né? Como mediar bem, como dar autonomia para o público, mas ao mesmo... Enfim, e os públicos são muito diferentes, essa é a nossa realidade. Principalmente artes visuais, que é ainda um lugar ainda elitista. Um lugar que acontece a maioria das vezes dentro de espaços suntuosos, né? Isso, o próprio espaço já tira, já trava um público. Tem um público, ele já então assim, a mediação nesse aspecto é fundamental. Sem ela a pessoa não destrava, pelo menos um pouco, né? Dessa estrutura social que levou a cultura e a arte assim como um privilégio, né? Assim, enfim. Oi. Eu vou tentar falar um pouco sobre as duas perguntas, mas estou ouvindo agora... Não sei teu nome, como é teu nome? Guga. Guga? Guga. Guga, eu te ouvindo agora. Tá difícil, hein, fazer tudo aqui. Falando, né, você estava falando sobre como é difícil, né, fazer mediação e tal. E eu fiquei pensando que eu acho que eu tenho
um privilégio, talvez, na minha trajetória, que eu não sei muito bem de onde vem, assim. Eu não sei se foi me tornando psicóloga que eu aprendi a ser mediadora ou vice-versa, mas eu acho que tanto a mediação como a clínica me trouxe uma coisa na prática de tipo, de saber perguntar, sabe? Eu acho que a mediação e a clínica é sobre isso, né? Tipo, porque você pergunta e não é uma pergunta esperando a resposta, né? Tipo, quando eu estou mediando, eu não estou esperando que me dê uma resposta certa sobre aquilo, porque isso não importa, né? Tanto como na clínica, né? Quando eu pergunto algo, eu quero que você me fale de você, né? A partir de você, assim, né? E eu acho que aprender a perguntar, assim, foi essa coisa que me auxiliou muito nesse percurso da mediação, sabe? Eu acho que talvez a clínica tenha sido mais ou menos essa lógica, assim. E isso também, essa coisa da clínica também, e aí talvez respondendo mais a pergunta de Sheila, me fez muito pensar a criatividade, né? A gente tem muito uma coisa de dizer, você precisa despertar a criatividade, né? Você precisa ter como se fosse algo que você precisa ir atrás, né? E existir é criar constantemente, né? A gente está constantemente, existe até um termo na psicologia, enfim, aí lá vou eu com as coisas academicistas, que é ajustamento criativo, né? Que é justamente isso, tipo, você num dado contexto, como é que você se projeta na sua existência, né? A partir do que você tem ali, né? Como possibilidade. Então, eu acho que talvez, assim, a gente vai se adultizando, né? Vai perdendo essa coisa, né? Eu acho que primeiro porque a gente vai construindo uma lacuna enorme entre a gente e a criação, e a gente não percebe que criação é algo muito próximo, assim. É tipo, você vive se criando, assim, né? E eu acho que criar um objeto, propriamente, como você estava dizendo, né? Criar um desenho, criar... eu não sei a resposta porque eu não conheço seu filho, né? Não conheço a história dele. Mas acho que seja muito uma coisa de... acho que... Patrícia estava falando, né? Sobre você não imaginar mais, né? Eu acho que tem muito a ver com isso também, sabe? Você meio que deixa de criar propriamente, porque parece que não é mais interessante imaginar as coisas. Tipo, você é um adulto, você precisa pensar as coisas como elas são, né? Tanto... Mas o capitalismo Não, com certeza. imaginar. É. Eu acho que esse é o grande mal da humanidade. Sem entrar nesse assunto, né? Mas o capitalismo nos rouba, nos captura, e ele tira o nosso desejo. Eu acho que ele até anula o nosso desejo de imaginar. E eu acho que esse é o grande mal. A coisa de criar, né, nesse sistema é tipo, eu crio por uma funcionalidade, né? Eu crio para atingir algo, né? E eu acho que a mediação, ela é muito isso, né? É processo. Assim como existir, né? E a gente meio que perdeu essa coisa, né? Desse tesão, assim, dessa vontade, né? Que está no próprio caminho, né? A gente cria para... E eu ouvi um indígena, Daniel, não vou saber falar o sobrenome dele, e ele fala uma coisa que eu fiquei arrepiada, que o capitalismo vende o futuro e a pintura é presente, a arte é presente. Então eu acho que é isso que acontece na gente adulto. A gente começa a pensar no que vai trabalhar, no que vai possuir, e a arte é hoje, é agora, é instante, né? Tá, obrigada. Essa câmera na minha cara. Quer falar alguma vez? Alguém mais quer perguntar algo, trazer? Não? Então tá bom. Vamos almoçar, gente? Vamos almoçar.